não. E aí, você já assistiu Thunderbolts? É ou não é o melhor filme da Marvel? Tá realmente valendo a pena ou só foi mais uma lacração que fez as pessoas irem até o cinema e muitos influenciadores estão contando mentiras sobre o filme? Nesse vídeo eu vou te contar de fato o que eu achei sobre Thunderbolts, opinião sincera, sem passar um pano pra Marvel e sem também querer ser politicamente ali incorreto, só pra pontuar pautas aqui anti-woke ou algo semelhante a isso. Vou passar a minha opinião, fã de quadrinho, fã de filmes, o que eu achei de fato sobre o filme Thunderbolts. Então fica até o final do vídeo e vamos aí à minha análise. Temos heróis confiáveis e ainda assim precisamos de proteção. Vejam, o Invencível, mais forte que todos os Vingadores combinados em um, que logo será conhecido como o herói mais poderoso da Terra. Primeiramente eu quero passar pra vocês que vai ter spoiler do filme, eu vou deixar os spoilers pro final, então no momento que tiver o spoiler eu vou estar colocando um alerta aqui pra vocês. Se vocês quiserem pular o vídeo, fica na vontade de vocês. Se vocês quiserem seguir até o final, eu agradeço. Dividi o vídeo em 3 partes, vamos colocar em 3 partes o vídeo. Primeiramente eu vou explicar o que eu achei sobre o filme Thunderbolts, a minha opinião ali, teve lacração, não teve lacração, e por fim eu vou dar os spoilers do filme, beleza? Então a gente vai funcionar dessa forma. Eu achei, cara, sinceramente, Thunderbolts, eu vi muitos canais falando sobre Thunderbolts, falando o qual importante esse filme estava sendo pra Marvel, trazer novamente as pessoas para o cinema, que esse filme ele estaria revitalizando a franquia dos quadrinhos novamente, estaria competindo ali diretamente com o Superman, né, de James Gunn. E sinceramente, a minha opinião, cara, é que é um filme bom, ele realmente te prende do começo ao fim, mas cara, se realmente é tudo isso, né, eu vi ali o canal do Peter, né, do Ei Nerd ali, comentando, falando que, pô, é o filme mais importante desde Vingadores Ultimato, e eu concordo com ele em certas partes, né, é um filme mais importante de Vingadores desde que acabou o Ultimato, né, se a gente for comparar ali que de Ultimato pra cá, a gente tem uma leva de filmes da Marvel que, sinceramente, cara, me desculpa aqui a palavra, foi uma bosta. Gente, telespectadores, a gente que gosta de quadrinhos, gosta de filme em si, né, você pagar ali um ingresso que não tá barato. Na minha região aqui, um ingresso de cinema tá saindo mais ou menos na faixa de R$30 por pessoa, um ingresso. Então, se eu for colocar ali o ingresso, mais uma pipoquinha ali, uma coca, alguma coisa assim, se for em 2 pessoas, facilmente passa de R$100. Eu acho assim, pra você ir em um filme, e esse filme ele não te entregar absolutamente nada, ele nem te prender, tá ligado? Ele fazer você ficar totalmente desinteressado. Sabe quando você vai assistir um filme, você sente a vontade de puxar o celular pra assistir alguma coisa no celular porque o filme não tá te interessando? A Marvel ela vem numa leva dessa. Então, se você for comparar Thunderbolts com essa leva que a Marvel veio trazendo, realmente Thunderbolts, ele é um filme diferenciado, entendeu? Ele se diferencia totalmente do que foi feito. Eu não sei qual que são os diretores de Thunderbolts, mas os caras, nesse ponto, os caras fizeram valer a pena, valer o que foi pago. No ponto técnico da história, vamos fazer assim, vamos puxar da onde? Qual que vai ser as minhas fontes? Vai ser dos quadrinhos? Não vai ser dos quadrinhos, cara. Vai ser de lugar nenhum. As minhas fontes vão tirar de mim mesmo. Essa vai ser a minha opinião sobre o filme. Como nerd, eu quero ver coisas que faz um nerd se sentir feliz, tá ligado? Eu quero ver porradaria, eu quero ver discussão, eu quero ver grandiosidade dos personagens, eu quero ver tudo aquilo que constrói de fato uma história de super-herói, fazer o cara crescer e tudo mais e tal, né, se tornar o super-herói, fazer as pessoas olharem e admirarem o tal personagem ali. É isso que o nerd quer ver, pelo menos é isso que eu quero ver, independente se vai estar com a história correta, se não vai estar com a história não correta. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Thunderbolts ele começa de uma forma que realmente te pega. Ele começa com ação, que é muito interessante, isso é um ponto que te deixa apreensivo, né? Porque você quer ver o que aquela ação vai levar, qual que são o desenrolar dessa história. Ela tem um trama político no meio ali que, pra mim, devia ter sido talvez um pouco mais bem trabalhado, ter colocado mais inserção nisso no filme. Vários personagens em cast, todos eles se conversam entre si, né? Suas histórias. O filme ele foi inteligente em trabalhar
a questão de não ficar relembrando muito isso, e ele vai direto ao ponto. Isso pra mim eu achei importante, porque ele torna o filme dinâmico. Mas ao mesmo tempo que ele torna o filme dinâmico, quando você chega no final do filme, que vai ter o ápice do acontecimento, que o filme se encerra, você fica aquela sensação de... Pô, mas já acabou? Foi isso? Esse é o filme? Sabe, quando você tá começando a hypar no filme, que você fala, caralho, mano, é isso aqui, velho, é isso aqui que eu quero ver, tá ligado? Agora vai sair a porrada, vai sair a treta, eu vou ver a superação e tudo mais, o filme acaba. E termina com aquele gostinho de meio de filme. Não sei se vocês estão ligados no que eu tô falando, mas sabe aquele gosto de meio de filme? É exatamente isso que deixa pra mim Thunderbolts. Não tô falando que Thunderbolts é um filme ruim, mas ele fica aquele meio de gosto de meio de filme, certo? Então essa é a minha conclusão do que eu achei do filme. É um filme bom, porém ele podia ter sido melhor, podia ter mais bem construído, né, o filme. Ele não deixa claro pra você quando é o meio do filme, né, porque ele não tem aquela rampa, né, que sobe e depois ele desce, né, o filme, né. Seria tipo, o meio do filme é o ápice, depois a explicação e a finalização do filme. Ele não tem essa rampa. Ele simplesmente sobe até um certo ponto e aí ele morre aqui. Você não sabe o que vai acontecer depois. Ele deixa esse gap no filme, né? Vamos dizer assim. Talvez é um gancho para uma próxima continuação, né? Quem assistiu as cenas pós-crédito tem aí a noção do que seria. Mas, pra mim, ele deixa esse gostinho ruim de meio de filme. Filme inconcluído. Sinceramente, tem certos filmes que fica bom, tem certos filmes que eu não gosto. Pra mim, foi o caso aí de Thunderbolts. Eu achei que ficou esse meio de filme aí que eu não gostei. Agora, a questão de lacração, cara, sinceramente, pra mim, esse é o melhor filme da Marvel. Ele não teve, cara, a lacração, ele não teve a empurração, a encheção de saco, tá ligado? O discurso, aquele discurso chato, pesado, de questão de minoria, a questão de aceitação, de você tem que ir politicamente correto. Não, cara, esse filme ele não tem isso do politicamente correto. Ele aborda um assunto, cara, totalmente delicado, que é a questão da depressão e de como ela tá atrelada dentro das pessoas, o que a gente entende como a sociedade. E ele é feito isso, cara, sem ter a lacração. E é isso que a gente quer, tá ligado? Um assunto que ele seja delicado, abordado de uma forma correta, da forma que as pessoas elas abordariam dentro da sociedade, tá ligado? Da forma que você conversaria com um colega seu sobre um assunto de depressão, tá ligado? Vamos dar exemplo assim. Você não vai chegar no seu colega de depressão e dando uma palestrinha falando sobre isso, tá ligado? Tu vai chegar e vai falar, porra, cara, assim, tal bagulho, tá ligado? Você não vai chegar palestrando. Você não vai chegar com dados, puxar dados e não sei o que, como os caras estavam fazendo em filmes, cara. Não existe isso, tá ligado? Não existe, tipo, porra, uma pessoa que vai chegar e vai falar pelos direitos, sei lá, humanos, pessoais, e a pessoa vai ficar puxando dados, vai ficar falando negócio, tá ligado? Isso se torna algo engessado, algo que a gente não quer ver, tá ligado? Fica claramente que não tem local na história. Thunderbolts, eles não fazem isso, cara. Pra mim, foi top, entendeu? Foi top nesse ponto, cara. Os caras soube pegar exatamente isso aí em todos os personagens. A partir desse momento aqui, cara, quem não quiser assistir o vídeo, pode sair do vídeo, porque agora a gente vai entrar nos spoilers, porque pra realmente a gente falar sobre esse filme eu vou ter que entrar em spoiler, tá ligado? Quem quiser sair, pode sair, eu vou estar deixando aqui o anúncio e agora a gente vai entrar no spoiler. Falar da história de Thunderbolt começa claramente mostrando o qual depressivo está a Helena. E ele mostra justamente isso, cara. E a atriz, ela consegue entregar o quanto ela tá depressiva com a perca da irmã, né, a Natasha Romanoff, o qual a família, tá ligado, tem o peso pra esse personagem, o quanto a questão de você não ser notado pela sociedade, você ser excluído pela sociedade, pesa pra pessoa, não só pra ela que tá ali como talvez uma super-heroína, um agente, mas pra todas as pessoas em si, porque a gente vê todos os outros personagens também passando por esse certo tipo de depressão, cada um com a sua motivação específica, mas todos com os seus mesmos problemas. E o filme ele vai abordando isso de uma forma leve e sutil, que a gente tem ali a aparição do Bob, que seria o Sentry, né, o Sentinela, que pra mim eu acho que forma escrachada, cara, tá ligado? É a forma mais comum que a gente teria
de uma depressão, tá ligado? Que é mostrado como o Bob, ele escapava da depressão, dessa questão dele ter sido oprimido durante a infância, a questão do bullying, que ele se refugiava em entorpecentes e o cara se afundava em depressão, da forma que ele fugiu da casa dele, ele fugiu do país onde ele morava, foi para outro local, e nesse local ele tentou se recuperar, ele tentou se estabelecer e ele não conseguia se estabelecer, até que ele, sem ter mais prazer pela sua própria vida, ele entrou no projeto Sentinela, né, tomando o soro do super soldado, algo que ele não saberia o que poderia acontecer com ele. Mas, assim, a busca justamente pelo entorpecente, por, tipo assim, pelo alívio momentâneo, entendeu? Da dor de viver, de conviver com seus próprios vazios, com seus próprios demônios dentro de si, fez com que ele buscasse isso. E aí o filme ele vai trabalhando justamente isso, que a Helena, ela encontra no Bob a mesma situação que ela também tá, da mesma forma que ele também encontra. Então é praticamente como se os dois se entendessem. E isso é muito profundo, cara. Isso é legal a forma no qual eles abordaram isso. O Bob, ele realmente assume a personalidade, né? A personificação ali do Sentinela. Ele entende que ele é um deus. E quando ele entende que ele é um deus, ele começa a se questionar sobre a existência, tipo, qual que é o objetivo da existência? Não existe, tá? O objetivo da existência é isso aqui, tá ligado? É o bem material, é o que tá aqui no momento. E depois disso, o que faz? Fulano manda em mim, tá ligado? Tipo, eu não sou dono de mim mesmo, entendeu? Você não é capaz de fazer suas próprias coisas, as pessoas precisam dizer o que você tem que fazer e deixar de fazer. E ele começa a se questionar sobre isso, tá ligado? Isso eu achei, cara, fantástico, mano. Fantástico, o filme foi fantástico. Pra mim, o único ponto que o filme pecou, que nem eu falei, que ele deixa esse gostinho de final de filme, é que justamente esse momento da reflexão do Bob, quando ele se torna o vácuo ali, que a assistente da Valentina, ela dispara a bomba na cabeça do Bob, que ele morre, ele se torna o vácuo, eu esperava que talvez, né, eu saberia que os Thunderbolts não seria capaz de parar o Sentinela. O Sentinela é praticamente invencível. Praticamente invencível não, ele é invencível, né? Mas o único momento que pra mim estragou ali o filme é que eu achei que talvez teria algum embate, talvez do Sentinela com o próprio Vácuo, né? Fazendo aquele espetáculo de cena, né? Lá Dragon Ball, grandes super-heróis se debatendo, destruindo prédios e tudo mais. Mas ele foi algo mais metafórico, né? Foi a questão do Vácuo tomando a cidade, peso de sumir as pessoas, o crescimento desse mal espalhando pelas pessoas, né? E a Helena conseguindo entender o que estava se passando e indo atrás do Bob pro Bob parar, entendeu? Só que foi só isso. Ela parou o Bob, acabou o filme, e aí a gente já vai passando os pós-créditos e aí fica pra próxima história. Então, pra mim, foi o único ponto negativo. Foi uma boa adaptação, né? Vamos dizer assim, baseada nos quadrinhos, teoricamente tá certo. Mas como filme, eu achei que faltou um pouco. Faltou, talvez, a grandiosidade do cinema. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu tô falando, mas faltou a grandiosidade do cinema. O cinema, ele pede isso, né? Ele pede grandeza, né, do embate. Ele pede sempre o bem vencendo o mal. Esse mito, né, do bem vencendo o mal. O cinema, ele pede isso. Infelizmente, quando a gente vai pro cinema, a gente sempre vai com essa expectativa. E esse filme ele não teve. Então ele quebrou essa expectativa pra mim, mas não deixa de ser um bom filme. Se vocês gostaram desse meu review, é a primeira vez que eu faço um review nessa pegada aqui. Se vocês gostaram, deixa aí, comenta aí, ajuda a gente aí a hypar o canal. Te vejo você num próximo vídeo. Fui!